Boa tarde, chegando um pouquinho antes, porque o currículo da minha convidada é tão extenso, tão rico, que eu precisava de mais uns minutos para falar. Bom, a gente está aqui em São Paulo, né? Esse clima seco, esse calor, hoje fez muito calor. A nossa convidada de hoje vai falar sobre sono. Quem não tem questões, né, em relação a esse tema? Principalmente, eu acho, né, depois desses tempos difíceis que a gente viveu da pandemia, parece que o sono ficou ainda mais afetado. A vida louca que todo mundo leva também e as redes sociais, tudo colabora, a nossa convidada já está aqui, tudo colabora para piorar o nosso momento de relaxamento. A gente vai falar hoje com a doutora Kati Almondes, que é psicóloga do sono. Kátia é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ela é psicóloga do sono. Eu vou aproveitar e fazer uma apresentação dela, que não pode ser nem tão rápida, porque o currículo dela é bom, viu? Ela é professora associada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da pós-graduação em Psicologia. É também orientadora da residência de psiquiatria na área do sono, na mesma universidade. Ela é psicóloga do sono certificada pela Associação Brasileira do Sono e Sociedade Brasileira de Psicologia. É também organizadora da certificação em Psicologia do Sono no Brasil e também coordenadora da plataforma online Psicólogas do Sono. Vocês veem, né, que é um assunto muito importante. Ela é membro do grupo de trabalho da Sociedade Brasileira do Sono no enfrentamento da Covid-19 e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia, além de ter sido membro de outras tantas associações. Professora Kátia ainda é coordenadora do ambulatório de sono e o ambulatório de narcolepsia, que é aquele sono súbito e incontrolável, e também de apneia do sono infantil no Hospital Universitário Nofre Lopes, na Federal do Rio Grande do Norte, na universidade. Ela tem mestrado e doutorado em psicologia e pós-doutorado em medicina molecular pela UFMG de Minas Gerais, Paulinho, Federal de Minas, e pós-doutorado em personalidade, avaliação e tratamento psicológico pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Parabéns, hein, professora? Que currículo é esse, hein? Estamos aqui aguardando, já chamei. Oi! Olá, boa tarde, tudo Kátia, bem? bem-vinda, viu? Ai, muito obrigada. Eu quero lhe dizer, quebrando o protocolo, que eu sou sua fã de muitos anos, e eu fiquei assim, super feliz quando eu recebi o convite. Eu digo, eu não acredito, a Joyce, meu Deus, olha, eu te acompanho faz muito tempo, tá? Que bom Quebrando o ouvir protocolo isso, que aqui, bom ouvir isso. mas eu precisava dizer isso a você, que você tem uma fã. E aí, nesse lugar que eu adoro, você mora em Natal, né? Isso, moro em Natal. Venha quando quiser, será muito bem-vinda e Com acolhida. prazer. Natal, amo a Praia da Pipa, que também é do lado, amo tudo aí. Isso. Muito Pois vem gostoso. embora, venha passar uns dias conosco aqui. Com prazer, com prazer. O Siddhartha mora aí também, não é? Isso, isso, Professor isso. Siddhartha Ribeiro. Isso, ele trabalha no Instituto do Cérebro, né, que é da nossa universidade também. Ótimo, ótimo. Como é que você dá conta de todo esse seu currículo, Kati? Ah, isso é trabalho, Joyce. É muito É trabalho, muito trabalho. trabalho. E acho que assim, eu sou uma pessoa por natureza, que adoro desafios, e quando os casos, principalmente os casos clínicos, né, são instigantes, aí eu me debruço, vou atrás, e não importa se é aqui no Brasil ou se é em outro lugar, e aí eu vou atrás. O que é um caso instigante? Casos que, por exemplo, a gente não tem ainda uma caracterização complexa, completa, né, nosologicamente falando, ou seja, caracterizar sintomas, caracterizar comportamentos. Quando a gente tem um caso que, por exemplo, nós não temos ainda na literatura uma referência sobre tratamento,
Quando a gente tem casos que, por exemplo, vêm, né, de diagnósticos mal formulados, e aí, assim, você vai estudar um pouco mais, descobre que não era bem aquilo, né, que estava acontecendo, e a pessoa passa aí 20 anos tomando medicação, né, que não era para aquele caso. Então, assim, eu podia ter enumerar vários casos que já passaram, porque você citou o ambulatório de sono, porque nossa temática é sobre sono, mas eu trabalho também com neuropsicologia do envelhecimento. E com Então, a gente Alzheimer também, publica né? isso, não só com Alzheimer, mas outros tipos de demências, né? Porque normalmente a sociedade conhece a demência sempre associada ao Alzheimer, mas a gente tem outras, demência frontotemporal, demência corpus de Levy, dentre outras, né? E aí a gente acaba recebendo esses casos, tanto no ambulatório do sono, quanto no serviço de neuropsicologia do envelhecimento, que são casos inéditos ou que pelas condições que eu caracterizava agora há pouco, e aí a gente acabou publicando, né? O último caso que nós publicamos foi de um quadro demencial, o paciente desenvolveu demência, e tudo começou com um choque elétrico. Então, esse é um caso instigante. Deixa eu te Né? perguntar uma coisa. Ele teve um choque elétrico, cai. Oi, desculpa. Eu cheguei em você porque eu vi uma coisa sobre sons, sobre ondas na hora de dormir. ACMR. Então, o que quer dizer ASMR? E explica para quem nunca leu nem nunca ouviu falar sobre isso aqui. Então, é a sigla em inglês, que na tradução literal seria resposta sensorial autônoma do meridiano ou resposta sensorial do meridiano autônoma. Na realidade, são 4 siglas para descrever um método, né, que ainda não é considerado um método psicoterápico, mas é um método que induz a um relaxamento. E, para você ter ideia, né, isso foi descoberto em 2010, numa rede no Facebook, onde tinha um grupo de pessoas testando possibilidades de relaxamento, técnicas variadas de relaxamento. E aí colocaram um termo, que é um termo, inclusive, não muito apropriado para essa sigla, que se chamava orgasmo da cabeça. Por que orgasmo da cabeça? Porque essa técnica, esse método, ele utiliza de sons, ele utiliza de barulhos, né, de objetos que você manipula, ele pode utilizar sons da natureza, de rios, de mar, de um animal, né, ou de sussurros de pessoas, ou de alguém manipulando um ventilador, ou mexendo na sua cabeça. E a resposta a isso é uma resposta a esse estímulo ambiental, que é sensorial, ou seja, você sente no seu corpo como um todo, e a resposta começa com um formigamento na cabeça e depois uma sensação de prazer. Imagina, Joyce, aqueles objetos, né, que vendem por aí, que tem umas garras, que eu não me recordo agora o nome. Isso, né? Sabe o que E a eu pessoa pensei? vai... Quando você falou, eu pensei um mega cafuné. Isso, é nessa lógica, tá? E aí a pessoa vai tendo aquele formigamento e na sequência ela vai relaxando. Então, esse grupo de pessoas, que era um grupo de pessoas curiosíssimas, né? São essas pessoas que têm características como open mind, né? Criativas, que estão sempre atrás de coisas novas para brincar ou para ofertar, né? Para postar. Começaram a discutir sobre essas técnicas. E aí ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo. Isso em 2010. Mas em 2011, uma norte-americana chamada Jennifer Allen, que não é estudiosa da área de saúde mental, nem neurocientista, nada, ela trabalha com cibernética, decidiu mudar o nome de orgasmo, né, da cabeça, porque não era um termo conveniente, para essa sigla, porque aí ela pensou em cada sigla dessa, em cada letra dessa, com o significado do que esse método trazia, né? Que era uma resposta a um estímulo Sim, o ambiental. significado científico, né? Mas na Isso, tradução literal não deixa de ser um orgasmo, né? isso, de cabeça. E aí, assim, A gente caiu, tem né, que no ver isso. gosto. Como é que a gente acessa isso?
Então, como começou na internet, como começou com esses jovens, né, e sem muito estudo científico, vazou para tudo que é possibilidade. Você pode achar isso no site do YouTube, você pode achar em qualquer lugar no Instagram, você pode achar isso no Facebook, você pode achar em qualquer lugar. Só que isso, obviamente, despertou a curiosidade dos cientistas. Agora sim, né, a gente vai ter uma organização. E esse caminho, Joyce, eu considero primordial, que é o quê? O que os cientistas produzem na academia deve chegar até a sociedade. E aquilo que é descoberto na sociedade, que não tem base, que as pessoas começam a utilizar É e para começam a se eles questionar, tem que estudarem. voltar para a academia para estudar. E foi esse fenômeno que acabou acontecendo, porque nos sites do YouTube, né, começaram assim, milhares de visualizações, milhares de pessoas utilizando isso. E aí começaram, né, os neurocientistas em especial, começaram a estudar e levaram isso para os laboratórios. Para você ter ideia, hoje, em pleno 2022, a gente tem exatos 11 artigos publicados internacionalmente sobre esse método, testando isso com ressonância magnética funcional, em que você leva o indivíduo para um laboratório, coloca os eletrodos, vai mapear o cérebro dele em atividade, vai mapear a atividade metabólica também desse cérebro, ou seja, quais são as áreas que estão recebendo maior fluxo de oxigênio, né? E aí você consegue ver, e fazendo testes comportamentais e utilização de questionários dentro do laboratório. E aí começam os estudos, de fato, agora sim a gente pode falar o estudo científico. E esse método é um método que tanto você utiliza medidas auditivas quanto visuais, tá? Então pode ser por Isso que eu ia te vídeo, perguntar. isso. É a mesma coisa um pouco. Agora eu me lembrei também de outra coisa. Tem uma dentista que eu vou e que visual, né? Que tem aquelas coisas assim, mas não é só uma paisagem bonita, é o jeito que eles filmam a paisagem, como se fosse um drone muito lento. É isso. Isso, é isso, tá? Então, tanto podem ser vídeos dessa forma, tá? Mostrando situações calmas, relaxantes da Bonita. natureza, bonitas, que desfoca você dos seus problemas, das questões cognitivas, como podem também ser estímulos auditivos. Você simplesmente escutar, né, alguém falando, sussurrando, É cantando uma melhor do música que de ouvir um menino, mantra, por exemplo. também entra nessa lógica. Então, é tudo que é caracterizado como estímulo auditivo e estímulo visual, que é colocado, é submetido a um indivíduo com a intenção que ele relaxe, com a intenção dele relaxar. Esse é o objetivo do ACMR, tá? Só que as neurociências se empolgaram em estudar ACMR, e vejo que ainda são pouquíssimos estudos, né? Se isso começa lá em 2010, e se hoje, 2022, a gente só tem 11 artigos publicados, e são publicados em revistas de fator de impacto elevadíssimo, revistas científicas respeitadíssimas. Mas aí qual o interesse? Testar isso, se induz ao relaxamento? A pergunta é, isso melhora o bem-estar? Isso melhora a qualidade de vida do indivíduo? Isso melhora alguns quadros de estresse? Isso Isso ajuda a melhora... dormir. Isso ajuda a dormir, que é onde você está querendo conversar, né? E aí as perguntas são feitas em laboratório. Então, por isso o interesse, né? De descobrir se isso poderia ser utilizado como um método não farmacológico, né? Sim. Para beneficiar em qualquer esfera dessa de problemas do indivíduo, a qualidade de vida e a qualidade de sono dele. Se um paciente chega para você com problemas de não conseguir relaxar, de ficar muito ligado, etc e tal, o que você vai aconselhar para ele? Não, aí você me apresentou como psicóloga do sono, né? Então, o que é que a psicologia do sono Não, depois a faz? gente vai falar também em outras coisas. Não, porque eu acho que assim, vai responder a tua pergunta, né? Se ele chega para mim dessa forma, então vai passar por isso, vai passar por uma avaliação, porque a gente tem que ter muito cuidado para avaliar o indivíduo quando ele vem com essa queixa, eu identificar se há algum transtorno de humor, se há um quadro de transtorno do sono, que quadro é esse, quais são os fatores precipitadores, os fatores perpetuadores, e assim conseguir organizar, baseado nessa avaliação diagnóstica, uma possibilidade terapêutica, que pode, Joyce, incluir o ACMR.
Tá, então é como um tratamento psicológico de fato. Você vai lá com um problema, olha, não consigo me relacionar com meus colegas de trabalho. Aí você vai No conversar, é um caso, tratamento né, você psicológico. aí no caso, não. Porque assim, veja, o ACMR ele tem sido testado para quê? Né? Até agora, desses 11 artigos que nós temos, para sono, para depressão, para estresse e para problemas no trabalho, burnout. Ok? Então, o indivíduo não tem, aí é importante ser dito para quem está nos acompanhando, a gente não tem um protocolo terapêutico Tem formalizado comprovação e científica. porque ele está sendo testado, esse método está sendo testado, tá? Então, por que que ainda não tem um protocolo? Porque não se sabe, por exemplo, quantas vezes você vai ter que utilizar, ou seja, a frequência, qual a duração? Eu vou usar 5 minutos, eu vou usar 10 minutos, né? Porque tem, por exemplo, vídeos no YouTube de 1 hora. Já tem testes com ressonância magnética que utilizaram em 5 minutos. Então, isso não tem ainda um protocolo fechado, porque está sendo estudado, ou seja, quais são os estímulos que realmente trazem esse resultado benéfico, qual é a duração, qual é a frequência. Então, é tudo incipiente, percebe? Ainda está tudo sendo testado. E outro detalhe importante, está sendo testado onde? Com indivíduos saudáveis. O máximo que se conseguiu até agora foram pacientes com insônia, mas não insônia crônica de muito tempo, e que se percebeu, por exemplo, que o indivíduo passou a dormir, a diminuir o que a gente chama tecnicamente de latência do sono, que é esse período entre você deitar na cama até você adormecer. Então, esse período ele foi reduzido drasticamente usando a CMR, tá? Mas a gente só tem 2 estudos com essa lógica. Mas eu não tenho estudos ainda com quadros crônicos. Exemplo, um paciente que tem insônia de 20 anos, um paciente que tenha transtorno de ritmo, que é um outro tipo de transtorno do sono, que é relacionado, por exemplo, a quem trabalha em turno, né? Que ele tem desincronizações. Então, eu não tenho ainda a testagem do ACMR como uma possibilidade para esse paciente. Eu tenho para depressão, eu tenho para ansiedade, já artigos mostrando que ansiedade, estresse e depressão E para melhoraram as outras coisas que significativamente. você é especialista, para demências, esses estados? Não, nada ainda. Nada ainda. Nada ainda. Então é Você muito acha incipiente. Você, inclusive, está inaugurando uma discussão. Você é a primeira que está fazendo isso no Brasil, né? Além da matéria que saiu aqui dentro, né? No nosso país, para as pessoas começarem a acompanhar de fato que isso não é balela, porque muita gente me perguntou: ah, mas isso é modinha, né? Isso é mais uma desses besteróis que a gente vê, né? Na mídia. Não. Realmente está sendo estudado cientificamente dentro dos laboratórios. interessante? Você sabe que desde o começo da pandemia eu fiquei muito ligada em conversas sobre neurociências e neurocientistas. Eu não sei o que mexeu comigo, imagino que com vários brasileiros, né? Quer dizer, sem falar em pessoas do mundo inteiro, mas eu fiquei muito ligada fiz várias conversas sobre esse assunto e cada vez eu me interesso mais. Você acha que esses problemas com sono tem alguma coisa a ver com pacientes com demência? Ou outra coisa que eu queria te perguntar, se as pessoas mais velhas também têm um maior problema ou não tem a ver com a idade? Vamos lá e vamos separar as coisas, né? Primeiro, a gente precisa entender que com a idade, com o envelhecimento, a gente tem uma alteração do sono, que é do padrão normal de sono que vai nos acometer no envelhecimento, que se chama avanço de fase. Então, o que é o avanço de fase? O indivíduo começa, por uma série de razões, dentre elas, para que todo mundo que esteja nos acompanhando entenda, o nosso reloginho biológico está envelhecendo, ele vai perdendo o poder de sincronização, ou seja, de captar a informação desse ambiente para identificar quando é dia, quando é noite. Ele vai perdendo também, né, vai diminuindo a secreção, a produção de melatonina, que também ajuda esse paciente a sincronizar com as pistas do ambiente. E aí o paciente começa, o idoso começa a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Isso a gente chama de avanço de fase, tá? O que é que a gente sabe com o envelhecimento? Que há uma grande possibilidade, uma probabilidade por conta desse reloginho,
dos pacientes idosos começarem a apresentar, como eles usam muita polifarmácia, são idosos que têm muitas comorbidades, então é natural que junto com essa chegada do avanço de fase, o paciente comece a apresentar transtornos do sono. Não se sabe ainda hoje se o idoso ele tem uma qualidade de sono ruim e ele assim, que vem da idade adulta e ele se acostuma com isso e quando chega no envelhecimento piora e aparece um transtorno do sono, ou se com o avanço de fase no envelhecimento ele de fato piora a qualidade de sono dele e ele passa a apresentar transtornos do sono. O fato é que com essas comorbidades e a polifarmácia e o avanço de fase ele pode, né, e muitos têm um percentual alto de idosos que começam a apresentar transtornos do sono. Dentre eles, insônia, apneia do sono, síndrome de pernas inquietas, transtorno comportamental do sono REM. Pois bem, o que é agora nós sabemos, inclusive eu tenho artigos publicados sobre isso, é que esses transtornos do sono, quando acontecem na fase adulta e não são manejados, não são tratados adequadamente e seguem o curso de trajetória da vida do indivíduo, eles são preditores de demência. Tá? E aí a gente já sabe hoje que uma privação de sono, uma insônia, distúrbios de forma geral, eles estão associados à demência associada à doença de Alzheimer, à demência vascular, a demência por corpo de Levy e a demência frontotemporal. Veja que eu estou citando 4 demências, 3 dessas não são muito conhecidas ou muito dialogadas, né, pela nossa sociedade. Mas são preditores importantíssimos. Aí você poderia me perguntar assim, mas como? Como é que se dá essa relação, né? Se dá porque o nosso sono ele tem uma função importantíssima para a nossa cognição. Primeiro que assim, parte da nossa cognição, da consolidação, por exemplo, da nossa memória, acontece durante o sono. Número 1. Vários processos cognitivos também são consolidados durante o nosso sono. 2. 3. A gente tem um mecanismo que acontece durante a nossa arquitetura do sono, né, na transição entre estágios do sono REM, não REM, não REM, REM, que é uma depuração de lixo tóxico, vamos dizer assim, que acontece nas nossas células neuronais, entre as nossas células neuronais. Né? Então, ele tem uma função de depuração linfática. Ele vai limpando aquilo que não foi utilizado pelos nossos neurônios, que não foi captado nas sinapses, e aí vai caindo no líquido, né? No meio intersticial das nossas células, e vai ficando ali lixo. E uma das hipóteses, por exemplo, do Alzheimer, é que exatamente esse lixo, que é composto também por placas beta-amiloides, né, que são proteínas que, né, de alguma forma se degeneraram, elas são responsáveis pela necrose dos nossos neurônios e de várias áreas cerebrais, que é uma das causas de Alzheimer, por exemplo. Então, se você está privada de sono, o que acontece? A limpeza não está acontecendo e o lixo vai ficando. E se o lixo fica, esse lixo vai consumir células e áreas. Então, tá aí a explicação da importância da gente dormir bem. Necessário, necessário. Tem um termo que a gente não sabe o que é, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu acho que é uma síndrome interessante, eu gostaria de saber. Esse sundowning, essa síndrome do pôr do sol, o que é isso exatamente? Não é uma doença, é um fenômeno, um conjunto de sintomas que acontecem com pacientes com demência, tá? Então, vamos voltar ali àquela coisa que eu dizia do avanço de fase do idoso. Com o tempo, se esse idoso começa a ter comprometimentos cognitivos, né, a desencadear, por exemplo, transtorno neurocognitivo leve, que é um transtorno de transição entre a condição de senescência ou de envelhecimento saudável até a condição patológica, né, que a gente chama de senilidade. Então, no meio do caminho existe transtorno neurocognitivo leve, ou seja, você começa a ter uma perda cognitiva e dessa perda cognitiva você começa a atrapalhar a sua funcionalidade, né? Você começa a ter prejuízos para a sua independência e autonomia nas suas atividades de vida diárias. E aí, no avanço de fase, se o indivíduo começa a apresentar, por conta do envelhecimento do relógio biológico, né, comprometimento cognitivo, junto com esse avanço e com essa dessincronização do nosso relógio biológico, a gente começa a ter sintomas
mais sérios, né? Vai começando a comprometer mais ainda, e esse paciente entra então no quadro demencial, que aí impacta diretamente no relógio biológico. Ele pode começar a ter inversão por conta do envelhecimento do relógio biológico, junto com o quadro demencial, ele pode começar a ter inversão do ciclo sono e vigília. Então ele começa a se atrapalhar quando é para dormir, quando é para estar acordado, né? E o Sandalin é exatamente aquela transição do final do dia para o início da noite. Então, essa captação que nós, adultas, né, fazemos isso através da nossa retina. Então, nossa retina capta essa informação de transição entre o fim de vigília para o início da noite, que é aquele entardecer, né, o pôr do sol mesmo. E aí, seu cérebro recebe essa informação em determinadas áreas cerebrais e vai entender, olha, vai começar o período noturno. E aí seu organismo vai se preparar para esse período noturno que vai culminar com o sono. Então, o idoso que está com um comprometimento cognitivo severo, e aí a gente está falando de quadros demenciais, ele perde essa informação. E aí essa informação fica confusa para ele. Então, o Sandalin é essa confusão. É uma confusão mental que é decorrente desse envelhecimento do relógio biológico e do quadro demencial. Então, são sintomas dentro do quadro demencial que tem relação com o nosso envelhecimento do relógio biológico. Aí o idoso começa a apresentar confusão mental, irritabilidade, fica agressivo, exatamente aí no final da tarde, no início da noite. E a família muitas vezes não está informada, não sabe o que fazer, né? E aí fica apavorada. Cati, como é que você fala para gente, para nós todos, o que você pode falar sobre esse tempo? Durante a pandemia, a gente ficou com medo de morrer, medo de perder as pessoas que a gente mais gostava, medo de sair na rua, medo de se aproximar. Portanto, acho que o sono foi afetado, né? O que você fala para a gente para essa volta? Fala algumas coisas que sejam boas para a gente, na hora de dormir, praticar nessa volta. Bom, vamos lá, né? Eu acho que essa volta tem algumas coisas muito interessantes que nós, todos pesquisadores, percebemos durante a pandemia, que com o isolamento social, ao passo que a gente viu muitos dados mostrando ansiedade aumentou, depressão aumentou, insônia aumentou, mas muita gente ajeitou o padrão de sono, tá? Isso é fato. Então, isso é uma coisa boa, porque todos nós, né, que publicamos, mencionamos isso. Que, olha, muito caso registrado de insônia, porque as pessoas começaram a trocar o dia pela noite, né? Se você não tem, Joyce, horário de trabalho, horário das atividades domésticas, horário de buscar alguém em algum lugar, não tem que enfrentar o tráfego, não vive a rotina diária, você perde essas informações que é quem sincroniza a tua vigília. E durante o principal período que nós tivemos, né, de isolamento, nós perdemos esse sincronizador. Então, ficamos por conta do quê? Das mídias. Né? Então, as pessoas começaram a dormir mais tarde, acordar mais tarde, cochilar durante o dia, ficar cada vez até mais tarde, e aí o ciclo de sono e vigília começou, né, a ficar, o reloginho começou a modificar todo o ponteiro. Muitas pessoas que já tinham transtornos do sono pioraram, muitas pessoas que tinham transtornos de sono melhoraram. Então, a gente viu isso acontecer. Por que melhoraram? Porque agora eu não tenho aquele estresse do trabalho, eu não tenho tráfego, eu não tenho que me deslocar, eu não tenho que fazer horário para tudo, correr contra o relógio. Então, agora eu posso me organizar melhor em relação aos meus horários. Então, quem não foi inverter o ciclo sono e vigília por conta das mídias, conseguiu organizar a sua rotina e conseguiu dormir melhor. E sabe em quem a gente viu? E sabem quem a gente viu isso? Principalmente nos idosos. Né? Eu publiquei um trabalho mostrando exatamente isso com os idosos que todo mundo esperava que os idosos fossem piorar, porque eles ficaram muito isolados, mas não, eles melhoraram significativamente suas queixas de sono. Mas isso não aconteceu só com os idosos, aconteceu também com adultos, a gente tem dados sobre isso, mas também nós temos dados muito preocupantes dos profissionais de saúde. A própria Associação Brasileira do Sono publicou uma enquete mostrada com a pesquisa que eles realizaram em todo o território nacional, que a gente teve 40% dos brasileiros, de uma amostra de mais de 6 mil brasileiros, relatando insônia.
Só que a gente tem que ter muito cuidado com esse relato de insônia, porque esse relato de insônia ele pode ser um sintoma de um quadro de humor, e aí esse indivíduo já tinha uma depressão, já tinha um quadro de ansiedade, e aí com o isolamento ele piora, e obviamente, como essa insônia é sintoma do quadro, a insônia aparece, tá, no registro. Se é um profissional de saúde, normalmente o profissional de saúde ele bagunça o relógio biológico dele e ele já é naturalmente um indivíduo que tem transtorno de ritmo. E um dos sintomas do transtorno de ritmo é insônia, então ele entra para conta. Então veja, o que a pandemia fez foi escancarar quem estava com transtorno do sono que piorou, quem não tinha e piorou por hábitos comportamentais inadequados e disfuncionais, e quem tinha melhorou porque conseguiu organizar a sua vida. Então a gente tem essas três possibilidades. Né? Tem de tudo. Isso, né? Quando a gente sai disso tudo, agora a gente está enfrentando um novo momento. As pessoas estavam atrofiadas socialmente, porque por mais que estivessem com o celular, com o Instagram, com lives, foram inundadas por muitas lives, foram inundadas por vários programas, então era tudo online. Então as pessoas se esconderam muito e ficaram vivenciando, que eu costumo dizer, né, em sala de aula, que é atrofia social. Voltamos, né? Nesse voltar, quem conseguiu se organizar direitinho está mantendo isso. Quem não, aí vai piorar. E aí, assim, eu estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer o quê? Se eu tenho pessoas que têm transtorno, já tinham, pioraram, essas pessoas precisam de uma ajuda especializada. Elas precisam procurar um corpo de especialistas para avaliar o quadro e saber a melhor indicação terapêutica. Para as pessoas que tiveram pioras superficiais, pioras superficiais, o que seria? Eu agora estou acordando muito cedo, dormindo tarde, mas acordando cedo, estou percebendo que minha duração de sono está encurtada, né? Ou então eu estou usando muito o celular na cama, e aí eu estou tendo dificuldade para iniciar o sono. Então, essas questões que não traduzem ainda um quadro crônico, a gente consegue fazer manejo comportamental. E aí, é muito sabido, é muito divulgado, né, que uma das possibilidades é a higiene do sono. Que a higiene do sono são o quê? São medidas cognitivas e comportamentais e ambientais que a gente utiliza com o indivíduo para restabelecer a qualidade de sono dele. É a mesma lógica de higiene corporal. Você tem que ter alguns cuidados para se manter, né, bem, saudável. É a mesma lógica. Só que eu tenho feito uma discussão, Joyce, que entregar um roteirinho como receita de bolo de higiene do sono para todo mundo não funciona. Inclusive, há muitos dados de pesquisa mostrando que a higiene sozinha, ela não resolve. Né? Se a gente estiver falando de pacientes que tenham transtornos, mas se a gente estiver falando de pacientes que estejam com queixas do sono, que são essas alterações mais comportamentais, eu estou utilizando o celular antes de eu dormir. Quando eu desligo, eu demoro 1 hora para adormecer. Então, vamos lá. Uma dessas medidas é retira esse celular 2 horas antes. Né? Não leva para o teu quarto. O teu quarto ele tem que ser organizado para você dormir. Ele não pode ser a extensão da sua casa. Ou seja, lá no teu quarto tem a cozinha, tem o escritório, né? Tem absolutamente tudo. Não pode. O quarto de dormir é para dormir. Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela com essas indicações, né, do que fazer. Mas, sem sombra de dúvidas, é que eu estou citando. Transtornos, queixas mais crônicas, indicação de um especialista para avaliar com melhor profundidade o que está acontecendo com você, porque às vezes, Joyce, a gente tem um paciente, vou dar um caso aqui, que vai sair publicado já já, que a gente organizou aqui pelo ambulatório, que era uma criança de 9 anos, você citou narcolepsia, né? Que é um transtorno do sono e que o indivíduo tem episódios de entrada em sono REM durante o dia, então ele dorme, né, abruptamente, isso dura minutos, apaga e volta, como se nada tivesse acontecido. E durante a noite ele tem muita fragmentação do sono. Então essa criança chegou para a gente com diagnóstico, né, com várias possibilidades diagnósticas, inclusive de epilepsia. Então a criança, a mãe, a família sofreu, né? Porque não sabia o que é que ele tinha, a medicação não resolvia. Aí depois acharam que era alguma coisa com sono, começaram a fazer remédio para dormir, mas a criança tinha narcolepsia.
que aí é uma outra lógica de tratamento, uma outra lógica de medicação, entende? Então, por isso que é importante, eu estou fazendo questão de insistir em dizer para as pessoas que essa receita de bolo, ela não deve ser administrada. Por quê? Porque cada caso é um caso, a terapeuta tem que ser individualizada, a gente tem que avaliar claramente qual é o transtorno do sono e, com isso, preconizar um manejo adequado. Porque o que vai acontecer? Se não tem um manejo adequado, essa pessoa vai ter recidiva, ela vai continuar tendo a queixa do sono, o transtorno do sono, vai piorando, vai perpetuar, e aí está cronificado. Aí depois ela fica 20 anos com o quadro, né? E aí fica com aquele paciente que tem, de fato, resistência, né, ao tratamento. Eu queria saber se a gente não abordou algum assunto que você acha relevante. Bom, eu estou à sua disposição. Não, tudo bem. É porque a gente falou um pouquinho de Alzheimer. Eu pessoalmente, eu acho que a gente tem muita gente com questões de sono, né, ligadas nesse tema. E eu amei ouvir você falar desses orgasmos aí, que eu não sabia que chamava Da orgasmos. cabeça. Eu fiquei mais interessada, inclusive. Eu achei muito bacana e eu acho muito legal que você está aí no Rio Grande do Norte e a gente está aqui embaixo em São Paulo e você está trazendo informações novas para a gente. Você está trazendo essa sigla aí. Repete a sigla, por favor. Em inglês, ASMR, tá? Que significa, em português, Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Né? Porque Eu meridiano, por quê? sei. Porque seria o ponto, o cume, né, do evento, ou seja, você entra num relaxamento total e que você consegue ter esse prazer ao final. E aí uma coisa engraçada que você falou, né, que é interessante citar, é que assim, a história de testar em laboratório com as pesquisas que ainda estão sendo feitas com indivíduos saudáveis, e como eu estava dizendo, a gente vê um resultado importante para depressão, para ansiedade, estresse, para insônia tem um estudo, o outro não encontrou, né? Porque exatamente a gente tem que avaliar essa duração, essa frequência, etc. Mas só você ter ideia, tem dois estudos que testaram isso com música clássica, comparando música clássica. Você ouviu uma música, porque um dado de curiosidade, quando a turma lá começou a discutir sobre a CMR, né? Em 2010, lá no fórum do Facebook, tudo começou por quê? Porque queriam atingir o frisson musical. E o que é o frisson musical? É aquela coisa que você está ouvindo uma música que você Prazer, né? ama e que você, assim, se deleita com aquela música. Né? Então, eles queriam alguma coisa que levasse ao relaxamento e que fosse nessa direção. E aí é engraçado porque o ano passado publicaram um artigo comparando o ACMR com a música clássica. Viram que os dois levam ao relaxamento, mas que a música clássica, ela é imediata, ou seja, ela causa esse relaxamento em você imediatamente, mas ela não dura. E o ACMR dura, ou seja, você entra em relaxamento e você fica relaxado por um tempo. Então, esse foi um dado também muito interessante que eu lembrei, porque você falou, né, dessa coisa do orgasmo da cabeça, e começou assim, né, os interessados querendo discutir sobre frisson musical. Eu achei incrível, te agradeço super. Bom ter essa conexão, que nem eu te falei, você aí, a gente aqui, e você com essa expertise toda sobre essas questões do cérebro, né, do sono, do envelhecimento, não só do Alzheimer, mas de tantas outras doenças que acometem as pessoas. Eu queria te agradecer muito e dizer que a gente abriu um pouco o nosso horizonte para ver a importância dessas questões todas. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço o seu convite mais uma vez. Fico feliz de poder contribuir, né, de fazer esse tema chegar a mais pessoas. E fico à disposição aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, tanto para o seu público, para responder as questões lá no meu Instagram, né? Tem minha equipe também dando conta disso, nosso ambulatório, tem a nossa plataforma de teleatendimento que é gratuita, nós atendemos para todo o Brasil gratuitamente. Isso é maravilhoso. E também fico à disposição e esperando que um dia você chegue aqui e me acione. Nós vamos ter o maior prazer de te receber, tá? Foi um prazer enorme estar com você. Obrigada, Kátia. Um beijo para você. Beijo.
Tchauzinho. Nossa, que ótima conversa com a professora, doutora. Nossa, foi muito bom, que assunto excelente. Eu estou vendo aqui, live excelente, um monte de elogios. Eu gostei muito, e um tema que a gente raramente fala, né? Não exatamente o sono, mas essas ondas aí que eu não sabia nem que existiam. Eu fiquei muito interessada quando eu li sobre. E eu quis dividir isso aqui com vocês. Obrigada, nos vemos e foi muito bom a gente estar juntos.